Depois de tantos meses esperando, tivemos finalmente o desfecho da luta de Buda versus Rajun, onde tivemos muitas reviravoltas e também Buda recebendo a ajuda de um certo deus que lhe trouxe uma nova arma, já que a sua antiga sofreu um pequeno acidente. E se vocês querem saber como é que vai acabar essa luta ou qual dos lados vai ganhar, já deixa um like aqui embaixo nesse vídeo que ajuda ele a chegar para mais pessoas incríveis como vocês, e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Assim vocês não vão perder nenhum dos nossos vídeos semanais e também cada uma das lutas Ragnarok que estão por vir e também todas já aconteceram. A arena estava cheia de sangue, com Buda ainda tem dificuldades para manter a sua foice, atravessando o braço de Rajun e ficar de pé, mas ainda assim estava sorrindo com a lâmina cortando ainda mais por sua pele, deixando o demônio meio surpreso com tudo aquilo. Em um movimento de desespero, chuta o deus para longe dele junto de sua arma, percebendo que mesmo que tendo a barriga furada, continua movendo aquela foice pesada. Ele mal conseguiu sobreviver àqueles outros ataques de onde estava vindo toda aquela força. E de tanto ser encarado, Buda pergunta se ele estava assustado ou algo do tipo com um sorriso. Enquanto Rajun se perguntava se era medo, se realmente estaria com medo de um ser tão inferior como ele, não deveria se exaltar, e graças àquele solo perfeito, ele é um ser supremo, fazendo ele lembrar de quando ele era melhor do que antes. E dessa vez, o mesmo desastre do Helheim não poderia acontecer novamente, de seu corpo ficar muito fraco e não aguentar seu grande poder. Nunca ficaria com medo de Buda, que atrapalha falando que ele entendeu que Rajun é fraco, muito mais fraco do que o próprio Zero Fuku. E Rajun fala que as palavras dele não condizem com seu estado físico, e assim mesmo ele avança para atacar e coloca um teste nisso, atacando com uma chuva de ataques infinitos, e Buda sendo queimado pelas chamas infernais dos ataques, e o público em desespero com tudo aquilo. Até os deuses estavam surpresos, e Ares estava esperando por sua perda na luta sem demorar muito, e Hades parecia concordar, chamando de idiota aquele que a morte seria em vão e sem valor. O idiota que ele estava falando era Ares, e pede para olhar bem para os olhos de Buda. Ele ainda não havia desistido, e Hermes parecia apoiar a mesma ideia, Zeus falando que seu objetivo era esperar que o seu ciclo de Sansara desse a volta por cima para atacar, e olhando seriamente tentava ao máximo bloquear e desviar daqueles golpes, sempre se mantendo em pé com seu bastão, e Rajun se perguntando como que ele estava ali ainda com toda aquela coragem, e teve a audácia de chamá-lo para o combate. O monstro do Helheim estava assustado com ele, se sentindo fraco, e ao ver o seu próprio braço, começa a esmagar metade dele, e o arranca completamente, o colocando entre seu corpo, que o estica e transforma em uma arma. Uma grande espada no qual ele afirma com raiva que ele é o Lorde Demônio do Sexto Céu Rajun, e assim ambos avançam, os dois dando golpes muito poderosos, e Rajun colocando todo o seu poder ali, e dessa forma a lâmina de Buda se quebrou ao meio, surpreendendo todos que ela se estilhaçou, forçando a arma voltar à sua forma original do bastão, mas no pior momento que Rajun iria atacar novamente, e como um reflexo coloca seu bastão no caminho, que se quebra e o joga para longe completamente destruído, e lá alguém comia fruta observando de uma boa distância. Era Beelzebub apreciando a sua criação, vendo Buda caído e sem se mover no chão. Tudo estava perdido enquanto seu oponente se aproximava do seu corpo. O deus estava caindo na eterna escuridão, mas uma luz surge atrás, e ao esticar o seu braço, uma mão o segura e o traz de volta. Então Buda começa a rir baixo com ele mesmo, até que logo se tornou um riso alto, e Rajun sente pena ao vê-lo maluco depois de quase morrer, e o homem concorda afinal para enfrentar a sua fraqueza, recusar a imaturidade e assim a dor do melhor, é ultrapassar tudo isso, e é isso que torna-o puberdade, e sem isso seu inimigo é fraco. E seu cabelo agora estava solto, com algo em mãos, era a base da arma de Zero Fuku, e o mesmo fala que eles irão lutar juntos, Buda e Zero, segurando com determinação a possível arma. O destino comum do budismo, como conhecemos como Volundi, e Zero era quem aparentava estar com ele. O machado estava tomando uma forma completamente diferente. Não era mais um machado. Ele agora absorve o amor que o Deus para se tornar forte. Uma arma divina completamente diferente. E o máximo que alguém pode chegar no Nirvana. Algo que somente Buda pode criar. A espada do grande Nirvana Zero, que empunhava em suas duas mãos. E Rajun, sem entender nada, pergunta se aquele ser poderia se comparar a ele. E quando Buda brande sua espada ao seu lado, estavam 7 deuses da sorte, afirmando que era realmente uma bênção, não acha?
e que estava chegando a punição divina para ele enquanto sorria e apontava em sua direção. Uma luta novinha em folha parecia estar sendo travada, enquanto Buda possui uma arma divina inédita e avança para a cabeça de Rajun, e os 4 sábios comemoravam por seu companheiro, que finalmente estava de volta para a luta, e todos os lagos da arquibancada desejavam sua vitória. Até mesmo aquele que considerava seu irmão estava lá por ele. Toda a esperança dos humanos chegou até Buda, e Rajun parecia desesperado com sua espada, pensando que toda sua força já deveria ter acabado, mas graças àquele novo Volund que ele fez com Zero, estava mais vivo e mais forte do que nunca, algo que ninguém esperava que fosse acontecer, já que foi somente visto ser feito Volund com as Valquírias, e não entre 2 deuses. Buda não estava com medo ou implorando por sua vida, sendo então capaz de sorrir, e Rajun não poderia acreditar naquilo, que ele estava firme contra ele, nos fazendo pensar que aquele monstro estava com medo, e ambos acertando com suas espadas, parecendo estar no mesmo nível. Porém havia uma desvantagem: Buda estava cego de um olho e com uma ferida grave em sua barriga, e Sasaki fala o que todos pensamos, que se continuar assim, tudo estará contra Buda, que vai ver a dificuldade daquela dor. E sem perder tempo, Rajun tenta atacar novamente, e ao se defender, o deus tem suas feridas abertas novamente, e o demônio grita para que ele desapareça, assim como Zero fez em sua luta anterior. Mas a espada de Buda faz com que ele erre, e o homem corta o peito da criatura, e o que o deixa muito surpreso. E o deus para na luta e diz que Rajun não se acostumou a se ferir, e que não foi tão fundo assim o corte, e com seu peito cortado fica confuso, colocou toda a sua força ali e ainda por cima perdeu. Os deuses também ficaram de boca aberta que ele estava assim, mas parece ser o primeiro a chegar ao limite ou aguentar mais os ataques. E Hades mais uma vez chama Ares de burro. Buda não precisava aguentar os ataques, somente desviar de cada um deles, o que parecia como uma explosão em sua frente, quase impossível de desviar. Mas o olho do deus então viu uma luz que ajudou a desviar de todas as lâminas que fizeram cortes leves. Os ataques pareciam mais lentos do que o normal, como se o deus pudesse ver tudo novamente. Agora que a alma de Rajun não está mais encoberta de escuridão, ao tremer de medo do deus, que desviava de todos os ataques vendo um passo em sua frente. Como havíamos pensado, Buda voltou a ter sua pequena visão do futuro, deixando Rajun imponente e incapaz de atacar. E Rajun demonstra seu ódio por ser o ser supremo e tenta dar o golpe final, pois um deus não pode viver no mesmo mundo que ele, dando a retribuição divina, e naquele que estava sorrindo tranquilamente, cortando a cabeça de Buda ao meio, que assustou todos os que viram e inclusive nós quando estávamos lendo, e uma explosão no chão da arena é mostrada com muita poeira subindo, e o monstro comemorava a vitória. Entretanto, ele só havia cortado o vento. O seu verdadeiro oponente estava atrás dele, que antes que pudesse ver ou se defender, Buda estava andando com os olhos fechados até ele, exaltando como um leão, sem chão como uma lótus, andando sozinho e balançando a sua espada, para aquele que as almas possam descansar nele. A grande reencarnação da espada Zero era o caminho que ele escolheu com seu amigo, e por ele vão junto de Zero, cortando completamente Rajun com o ataque Mahapari Nirvana. E ao abrir os olhos, ou no caso somente um olho, seu oponente sangrava completamente, que assusta até mesmo os deuses, porém menos Hades, que era o que ele já esperava. E lentamente o corpo do monstro se divide em várias partes para cair no chão. Toda a humanidade comemorava e estava feliz pela vitória, incluindo as Valquírias, e todos gritavam o nome de Buda. Mas em uma última chance de levar o deus junto dele, Rajun ataca com seu braço para o rosto dele. Mas então seu corpo começa a se quebrar antes de alcançar Buda, se desmanchando, se tornando poeira que voa pelo ar. Estava tudo acabado e ao olhar para o céu, Buda vê Zero correndo nas nuvens, que também olha para ele e com um sorriso muito fofo de uma criança, comemora sua vitória, como se ele e os 7 deuses da sorte estivessem finalmente livres. E Buda apoia sua cabeça na espada, falando que tudo isso foi muito legal da parte dele, e que vai ver o Zero logo depois. E o vencedor da 6ª rodada do Ragnarok é o deus Buda, que permanece o mais honrado e que ninguém pode ir contra ele. Não é à toa que fizeram o personagem ser tão forte e se achar desde o começo assim perder, não acham? Ele tinha que ganhar, o que pode fazer Buda ser considerado um dos deuses mais fortes de todo o Valhalla. Gostaram desse vídeo? Então já deixa um like se vocês quiserem mais reviews de capítulos de Shumatsu no Valkyrie, mais histórias de personagens e também cada detalhe e curiosidade de lutas que podem estar por vir. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não vão perder nenhum capítulo, também nenhum dos nossos vídeos que estamos postando semanalmente. E nos vemos no próximo vídeo!